Questão 39. Ele vai falar de distúrbios por deficiência de iodo. O iodo é uma substância necessária na nossa alimentação para garantir a produção de hormônios tireoidianos. Aí, nesse caso, T3 e T4 são hormônios produzidos pela tireoide. E para a sua síntese acontecer, a gente precisa de iodo na nossa alimentação. O iodo que vai sendo, aí, nesse caso, ingerido na nossa alimentação, ele vai sendo absorvido, levado através da corrente sanguínea e ele vai ser utilizado pela tireoide para a produção desses hormônios. A carência de iodo na nossa alimentação leva a uma condição de hipotireoidismo, conhecida como bócio endêmico. O iodo, ele é naturalmente encontrado em alimentos como frutos do mar. Mas a gente sabe também que o nosso sal de cozinha, ele é iodado. Então, você tem aí, nesse caso, a adição de iodo ao sal de cozinha, o que também vai ser aí, nesse caso, benéfico, já que o sal de cozinha iodado vai aí, nesse caso, trazer o aporte de iodo necessário para que o indivíduo possa garantir a produção de hormônios T3 e T4 no seu organismo, fazendo com que aí, nesse caso, ele não apresente a condição de hipotireoidismo que a gente observa no bócio endêmico. A carência de iodo na alimentação, ela vai trazer essa condição que a gente considera como, que a gente classifica como bócio endêmico, a gente chama, né, denomina como bócio endêmico. E aí, como qualquer outro hipotireoidismo, o hipotireoidismo vai trazer aí, nesse caso, uma redução da taxa de T3 e T4, e são hormônios que vão controlar o nosso metabolismo. Então, a gente vai observar aí, nesse caso, aumento de peso, ganho de peso, cansaço, sonolência, redução do metabolismo, né? Que aí, nesse caso, seriam condições que vão ser referentes a essa condição de bócio endêmico, que é um tipo de hipotireoidismo. Existe uma outra condição, que é de hipertireoidismo, que aí, nesse caso, é causado principalmente por tumores na tireoide, onde existe um aumento na produção de T3 e T4. Esses hormônios aí, nesse caso, quando em alta concentração, podem causar esse distúrbio que a gente considera como sendo um hipertireoidismo. E o hipertireoidismo acelera o metabolismo, aumenta a perda de peso, faz com que a pessoa fique mais agitada, aumenta a sudorese. São condições características aí, nesse caso, do hipertireoidismo. Os hormônios T3 e T4, eles são controlados a partir da liberação de um hormônio hipofisário, que é o TSH. O hormônio TSH, ele é liberado estimulando a tireoide a aumentar a produção de T3 e T4. Quando essa produção de T3 e T4 ela é controlada, a hipófise recebe um feedback negativo, controlando assim a liberação do TSH e, consequentemente, a gente vai ter o controle da produção de hormônios tireoidianos. Então, você tem aí, nesse caso, o controle da hipófise sobre a tireoide para poder promover o controle na produção de hormônios tireoidianos. Vamos lá. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Isso faz com que a gente tenha o iodo presente na alimentação dos brasileiros e não só daquelas pessoas que moram em regiões costeiras, onde você tem maior facilidade em consumir produtos que contêm alta concentração de iodo na sua composição. E aí, nesse caso, o sal de cozinha iodado torna possível aí a presença do iodo na alimentação de todo brasileiro. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana, né? Se a gente está falando de iodo, a gente vai estar pensando justamente na produção de hormônios tireoidianos, então a tireoide seria aí, nesse caso, a nossa resposta, letra B de bola.